A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui novamente para trazer a palavra de Deus, estudar um pouco sobre a palavra de Deus. E o assunto que nos traz hoje é Santa Ceia. Estava participando de um grupo onde houve uma grande discussão, onde uns diziam que o corpo de Cristo não era o corpo de Cristo, era apenas uma lembrança, uma memória, outros brigavam de que o pão era realmente o corpo de Cristo, estava se comendo a carne de Cristo. E entrou em discussão toda aquela parte de quem é digno, quem não é digno de comer o corpo de Cristo, aquela coisa toda. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui. Aonde é que nós encontramos as instruções sobre a Santa Ceia, que era a Páscoa de Cristo. A Santa Ceia, na verdade, é a Páscoa de Cristo. Nós vamos encontrar nos 3 evangelhos, tirando João, nós vamos encontrar nos 3 evangélicos sinópticos a passagem da Santa Ceia. No Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar mais do que no Evangelho de Mateus e de Marcos. Mas onde nós teremos uma luz bem maior sobre como proceder na Santa Ceia e o que significa a Santa Ceia, é lá em Paulo, em 1 Coríntios. Então nós vamos navegar nesses dois contextos, e é para a gente entender mais ou menos o que é. Primeiro, se o pão é realmente o corpo de Cristo e quais são as regras para se participar da ceia, uma parte nós vamos encontrar aqui pelas palavras do próprio Jesus, outra lá pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, que ele disse que foi o próprio Senhor quem falou para ele que era daquele jeito. Então vamos nessa? Vamos. Primeiro vamos a um texto de Jesus no Evangelho de Lucas, porque, como eu falei, o Evangelho de Lucas é aquele que dá maiores informações tanto do momento exato em que aconteceu a ceia, como coisas que aconteceram depois, até com algumas recomendações de Jesus, ainda referente àquele momento da Santa Ceia. Vamos nessa? Vamos embora. Lucas 22:16, a Santa Ceia começa em 22:7, e nós vamos lá para o 22:16, que diz assim, ó: estando tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o e parti-o entre vós, porque eu vos digo que não bebereis o fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então tomaram o pão e, havendo dado graças, repartiu o vinho, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Simultaneamente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento e o meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Pronto, vamos parar por aqui. Então, gente, essas aqui são as instruções de Jesus para a Santa Ceia, e não houve outras. Aqui, exatamente no mesmo cenário. Então, vamos àquela questão. O pão e o vinho é realmente o corpo e o sangue de Jesus? Vamos entender o seguinte. Aquilo ali estava acontecendo numa terça-feira. Aquela Santa Ceia estava acontecendo numa terça-feira, que era 2 dias antes do sábado festivo, que caía na quinta-feira. Na quinta-feira caía o sábado festivo, onde eles celebravam a Páscoa. Por isso que as pessoas confundem aquele sábado com o sábado semanal. Então, lá em Levítico tinha os sábados festivos, onde eles faziam algumas celebrações, e a Páscoa daquele ano estava sendo celebrada no sábado festivo, que caía exatamente na quinta-feira. Então, na quarta-feira era a preparação da Páscoa, que eles iam comer na quinta-feira. Aí depois vinha a sexta-feira, que era um dia normal da semana, e só depois vinha o sábado semanal. E depois domingo, primeiro dia da semana, e assim por diante. Então, na terça-feira, Jesus partiu para aquele lugar, mandou que os discípulos fossem na frente e encontrassem um homem que estava com um cântaro de água e falasse aonde nós vamos celebrar nossa Páscoa. E aquele homem iria dar o local exato, um cenáculo, para que eles entrassem e fizessem a Páscoa deles. E assim aconteceu. Agora, o que era a Páscoa para o pessoal de Israel? Que eles estavam celebrando na quinta-feira, que era um sábado festivo. A carne, ou pão, que eles usavam naquela ceia, ela simbolizava, era um símbolo apenas. Eles sabiam que não era a carne do cordeiro que eles mataram lá no Egito para comer a última Páscoa antes de
partir do Egito com suas liberdades e atravessar o Mar Vermelho, ir para o deserto e de lá chegar à chamada Terra Santa, que era onde ficava Jericó, lá onde eles existem hoje, onde está o país de Israel. E eles também sabiam que o vinho que eles tomavam na Páscoa também não era o sangue do cordeiro que eles aspargiram na porta, nos umbrais das portas lá do Egito, para a salvação dos primogênitos, que o anjo da morte vinha para matar todos os primogênitos do Egito, mas aquele que tivesse numa casa pintada com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, aquele primogênito inocente não morreria. Então, da mesma forma, era isso que os discípulos estavam entendendo. Os discípulos, apóstolos de Jesus, discípulos, que eram os apóstolos, quem participaram da ceia, eles entendiam dessa mesma forma. Jesus pegou o pão, isso aqui é um celular, viu? Isso aqui é um celular, não é um pão, mas digamos que seja. Jesus pegou um pão e colocou aqui diante dele, este é o meu corpo. É claro, meu camarada, que se você for reparar, Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha sido pregado na cruz, Jesus ainda nem sequer tinha sido entregue. E o corpo dele estava ali, o corpo, aquele mesmo corpo que eles conheciam há 3 anos e meio, andando juntamente com ele, aquele corpo que nasceu há 33 anos atrás e foi carpinteiro, aquele corpo estava ali, e Jesus estava com um pedaço de pão na mão dizendo assim, esse é o meu corpo, que é dado por vós. É claro que eles, nem todos ali eram desentendidos, e eles sabiam que um corpo íntegro, um corpo que não tinha sido dividido no meio, pedaço para um lado, pedaço para outro, não podia ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Então, isso aqui era pão e isso aqui era corpo. Assim como um corpo. A ciência diz que um corpo inteiro não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. 2 corpos também não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, o que eles estavam entendendo é que isso aqui era pão e isso aqui era corpo, só que esse pão simbolizava esse corpo, que era símbolo, apenas um símbolo desse corpo. É a mesma coisa que você vê, um time de futebol está jogando, aí tem uma bandeira lá com o símbolo daquele time, o brasão. Aquele brasão não é o time é aquele que está lá em campo, jogando. Mas isso aqui, aonde isso aqui aparecer, isso aqui está mostrando que tem um torcedor, um fanático, um camarada que torce por aquele time que está lá em campo jogando. Então isso aqui representava Jesus, mas não era Jesus. Amém, amém. A mesma coisa acontecia com o sangue. O sangue de Jesus, ele está dizendo aqui, este é o meu sangue, que é derramado por vós e por todos os homens. Então eles entendiam o quê? Aquele sangue lá do Egito salvou inocentes, tá? Os primogênitos inocentes da morte. E aqui ele está representando o sangue dele que vai salvar pecadores. Ele vai derramar o sangue dele lá na cruz do Calvário, como ele já disse. Vai salvar os pecados do mundo inteiro, assim como os inocentes foram salvos lá no Egito. Mas isso aqui é vinho. O sangue dele vai ser derramado lá. E pá, aquela coisa toda, mas isso aqui é vinho. E Jesus ainda disse, façam isso até que eu venha. Então ele sabia o seguinte, ó, esse vinho aqui nós vamos beber agora, e depois nós vamos pegar uma outra garrafa de vinho, vamos colocar num copo, depois que ele já tiver ido, que ele não tiver mais conosco, nós vamos continuar tomando vinho que nós vamos comprar em algum lugar, vamos botar dentro do... Mas cada vez que a gente fizer isso, vamos fazer em memória dele. Vamos memorizar do jeito que daqui a amanhã, do jeito que amanhã os judeus vão estar celebrando a saída deles lá do Egito, nós vamos estar celebrando a nossa saída do pecado através do corpo e do sangue de Jesus, que foi amassado, foi triturado, foi quebrado e colocado na cruz do Calvário, e lá ele derramou o seu sangue, simbolizado pelo vinho, que nós estamos bebendo para ter a nossa salvação. Amém? Amém. Depois daquilo ali, Jesus Cristo ele foi para a montanha, aonde ele fez um sermão, e na montanha ficava o Getsemane. Isso aí já de noite, entendeu? Tudo isso aí já aconteceu de noite. Então, Jesus continuou com eles ali. Jesus disse que tinha um pecador com eles, tomando, naquela mesma mesa ali, tomando pão, bebendo vinho, pai, aquela coisa toda, que era Judas que ia trair, pai, aquela coisa toda. E termina nessa conversa aí. Daí Jesus saiu e foi para a montanha. No mesmo capítulo 22, ainda de Lucas, eu estou usando o livro de Lucas porque ele tem mais informações do que os outros evangelhos. Isso que eu vou ler aqui, nós vamos encontrar parecido lá no apóstolo Paulo, viu? Ele diz assim, ó, 26 de Lucas, dia 26 do capítulo 22 de Lucas. Ele diz assim, ó, ele continua conversando com... Versículo 25. Diz assim, ó, e lhes disse, isso aqui Jesus já estava fora do cenáculo, ele já estava lá na montanha.
E lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Continua. Mas não sereis vós assim. Antes, maior entre vós seja como o menor a quem governa, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, eu vos ordeno o reino de Deus, como meu Pai me ordenou, para que comais e bebais a minha mesa, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Amém. Então aqui uma das coisas que Jesus falou mais clara é que aqueles que participam da ceia do Senhor serão aqueles que vão julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Amém. Depois vocês podem ler esse capítulo 22 completo, que vocês vão ter mais ou menos uma ideia, uma panorâmica realmente do que aconteceu aqui. Isso foi antes da morte de Jesus. Depois dessa conversa aí, ele vai para o Getsemane, que é o jardim que fica lá no mesmo monte. Então aqui nós já entendemos que corpo e sangue de Jesus são símbolos. São símbolos que nos fazem relembrar alguma coisa, que futuramente faz a gente recordar. Eu estou vendo isso aqui simboliza aquilo. Estou pegando o pão agora, na hora da ceia. Então esse pão aqui é um símbolo do corpo de Cristo. Aqui o cálice é um símbolo do sangue de Jesus. Na verdade, eu não estou comendo o corpo de Cristo e nem estou bebendo o sangue de Jesus. Mas há uma coisa muito mais importante, que é você lembrar daquilo ali. Não adianta você chegar numa igreja, daqui a pouco nós vamos falar isso aí, quando a gente for lá para o apóstolo Paulo, e você comer o pão como se com olho de cururu, como se não tivesse acontecido nada. Como se aquilo ali fosse uma tradição. Todo ano ou todo mês eu vou lá na igreja, pego um pedaço de pão, boto na boca, pronto, comi, e peguei um cálice de vinho desse tamanho aqui, botei na boca e continuo lá com olho de cururu, sem que nada tenha acontecido. Fiz o que fiz. Qualquer coisa que eu tenha feito, para mim não foi nada. Participei, está participado tranquilo. Bom, agora nós vamos lá para o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, para a gente ver outras recomendações, porque a igreja primitiva era barra pesada. A igreja primitiva era barra pesada. Você fala das igrejas modernas hoje, as igrejas modernas têm muitos problemas. Os maiores problemas são heresias, são ganância por dinheiro, muita besteirada dentro da igreja atual. E muitos dizem assim, vamos voltar à igreja primitiva. A igreja primitiva tinha muitos problemas. Aí nós temos o apóstolo Paulo aqui, que o apóstolo Paulo foi o camarada que praticamente edificou a igreja, trazendo noções do que realmente era a igreja. E se não fosse o apóstolo Paulo, a igreja de Jesus ela tinha permanecido lá pelo Oriente Médio, pela Ásia, tinha ficado por ali mesmo e talvez não tivesse chegado até aqui onde nós estamos agora nesse momento. Ou talvez tivesse chegado como igreja católica. Talvez tivesse chegado como igreja católica, mas talvez alguém nunca tivesse encontrado termos para criar uma reforma protestante e para adorar a Deus conforme nós estamos adorando agora. Então vamos lá para o apóstolo Paulo. Então agora o apóstolo Paulo está trazendo à tona para uma igreja rebelde, que era a igreja dos Coríntios, um mandamento que Jesus já tinha dado aquele mandamento, mas ele não falou explicitamente dentro da ceia. Porque as pessoas perguntam, o que é que pode impedir de eu cear? Nada. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está dando algumas dicas. E a primeira dica que ele dá aqui, ó, que eu vou ler apenas pequenos versículos por dentro, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, lembre-se que nós lemos lá, foi no
em Lucas capítulo 22, e aqui em Coríntios, a metade de 22 é 11. Então, é sobre a Santa Ceia, desde o versículo 17, aqui ele está mandando uma carta para uma igreja, para explicar algumas coisas que estavam acontecendo lá, o que podia, o que não podia, que as pessoas fizessem um cabelo comprido, ou não vos ensina a mesma, na mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo comprido, mas tem a mulher cabelo crescido, lhe é honroso, porque os cabelos lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser, isso aqui é para uma igreja onde a sociedade tinha como desonra usar cabelo comprido. Por exemplo, os romanos usavam cabelo curto, raspado. A mesma coisa acontecia com os gregos, os israelenses, seus vizinhos geralmente tinham o costume de usar cabelos longos e muitas vezes eles eram criticados quando eles estavam de cabelo curto, como é o caso de Eliseu, que aqueles rapazes chamaram ele de calvo, porque ele era nazireu e tinha cabelo curto. Então naquele momento ali ele foi chacoteado por aqueles jovens lá, veio uma loba lá e comeu eles. Aqui o apóstolo Paulo está falando num contexto de uma igreja que estava dentro de uma sociedade onde ter cabelo curto era desonroso. E que as mulheres que tinham aqueles cabelos encaracolados, que não dava para pentear, para ficar coisado, eles ficavam usando meio termo ali para ajeitar ali. O apóstolo Paulo disse que se não desse para fazer cabelo comprido, raspasse a cabeça e botasse um véu em cima da cabeça e pronto, entrasse ali. Que Deus abençoe. Era isso aí, o contexto é esse. Agora, o contexto da Santa Ceia, o apóstolo Paulo vai entrar no versículo 17 do capítulo 22, depois de todas essas instruções que ele deu, acerca de cabelo, acerca disso, aquilo outro. Então, no capítulo 17, onde ele começa, nós vamos pegar aqui uma parte aqui que está dentro das ordenanças, que é no versículo 24 do mesmo capítulo, onde ele diz assim, ó, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A mesma coisa que Jesus Cristo falou lá, ele está repetindo aqui, né? Aí ele diz assim, ele continua, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice e o Novo Testamento no meu sangue. Esse é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Pronto, cara, então aqui nós já caímos na primeira coisa que muita gente despreza e vai lá e toma a Santa Ceia. Tem gente que nunca pregou, nunca anunciou Jesus para um vizinho, para um amigo, para um filho. Ele simplesmente vai lá na igreja, lá, assiste lá o culto lá, glória a Deus, pega, bota a Bíblia debaixo do braço e volta para casa. Ele até se esconde de que é crente. Tem Deus que no emprego você não sabe que ele é crente. Aonde ele vai, você não sabe que ele é crente. Ele só é crente quando chega a hora de ir para a igreja, ele se arruma todo lá e pai, vai lá para a igreja lá e senta lá. Mas nunca pregou o evangelho para ninguém. Jesus fez a Santa Ceia com o pessoal lá, com os discípulos, terminou lá, deu as instruções ali, morreu, foi para debaixo foi para o túmulo, ressuscitou no domingo, no sábado, depois de 5 horas, 6 horas da tarde, que era, naquela época o sábado terminava às 6 horas da tarde aproximadamente, e depois de 6 horas da tarde, quando o sol se punha, aí já iniciava o domingo, à noite, já era a noite inteira do domingo. Por isso que eu falei lá no começo, que Jesus morreu na quarta-feira, aquela última ceia dele, ele iniciou na terça-feira de tarde, quando foi à noite ele fez a ceia, foi para o Getsemane, foi preso na manhã da quarta-feira, de madrugada aproximadamente, e meteu ele no couro lá durante às 10 horas da noite até amanhecer o dia. E quando foi na quarta-feira, Jesus foi crucificado. Na quarta-feira, 9 horas da manhã aproximadamente, jogaram a cruz nas costas dele, ele subiu o Monte Caveira, e lá pregaram ele na cruz, 3 horas da tarde, e ele morreu. Pela tradição, pela falta de conhecimento bíblico, cresceu sabendo que ele morreu na sexta-feira, mas não foi nada disso. Jesus morreu no dia anterior ao sábado festivo da lei judaica. Era o sábado onde eles estavam comemorando a Páscoa, que é aquela Páscoa que Jesus Cristo fez na noite de quarta-feira, que a noite era anterior ao dia.
Era a noite inteira e depois um dia inteiro, terminou o dia, a noite já pertencia ao outro dia. Então Jesus foi pregado na cruz na quarta-feira e ele morreu às 3 horas da tarde. No outro dia, era um sábado festivo, aonde as pessoas iam pegar cordeiros, iam comer os seus cordeiros pascuais. Agora, entenda uma coisa que você nunca pensou na sua vida. Talvez ninguém nunca tenha dito para você, mas você pode pesquisar isso aí no Google, vá lá em qualquer lugar lá que você vai encontrar. No 3 horas da tarde, momento exato em que Jesus estava pregado na cruz, e o camarada chegou aqui e furou Jesus. Lá no templo, o pessoal estava matando os cordeiros pascais, que eles iam comer no sábado festivo, que era na quarta-feira na sua Páscoa. Aquele cordeiro ali estava morrendo para relembrar a saída deles do Egito, e Jesus naquele exato momento estava morrendo lá na cruz do Calvário para salvar a nossa vida, derramando o seu sangue para lavar-nos de todos os nossos pecados. Isso aí ele morreu na quarta-feira de tarde. O seu pastor ele sabe disso. Ele só não fala isso aí para você porque é muito difícil você pegar uma tradição de 200 anos e chegar de repente para as pessoas e dizer: gente, Jesus não morreu na sexta-feira, conforme a gente fala, ele morreu foi na quarta-feira. Aí ele tem uma dificuldade enorme para explicar por que Jesus passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, enquanto que da sexta-feira de tarde para o domingo de manhã não dá 3 dias e 3 noites, mesmo que você conte que o domingo começa depois da noite, exatamente na hora que o domingo amanhece o dia. Mas se nós contarmos aqui, ó, a Bíblia está lá, você pode encontrar a Bíblia, eu posso chegar e fazer um outro estudo, mostrando cada versículo, cada ponto que fala sobre isso aí. Mas se você pegar aqui, ó, quarta-feira de tarde, véspera, no dia anterior do sábado festivo. Aí você vai ter, Jesus morreu no final do dia de quarta-feira. Final do dia de quarta-feira. Ele ficou no túmulo na quinta-feira à noite. Ó, quinta-feira à noite começava no final do dia de quarta-feira. Então ele ficou quinta-feira à noite e o dia. Tudo numa coisa só aqui, ó. Quinta-feira, noite e dia. Um dia e uma noite. Isso aqui era um dia festivo. Era o dia da Páscoa para os judeus. Era um sábado festivo. Sexta-feira, à noite e o dia. Tudo numa coisa só aqui, ó. Então aqui 2 dias e 2 noites. Sexta-feira era um dia normal para os judeus. Ele ficou também debaixo da terra sábado. Sábado, a noite do sábado que terminou na quinta-feira e o dia de sábado que amanheceu quando amanheceu a noite. Aqui 3 dias e 3 noites. Terminado o sábado, às 6 horas da tarde, Maria Madalena foi até o túmulo quando estava anoitecendo. E lá não encontrou mais o corpo. Depois de 3 dias e 3 noites. Não foi no domingo de manhãzinha, como as pessoas pregam para vocês. Mas isso aí a gente pode fazer um outro vídeo para tirar essa dúvida aí. Agora vamos aqui para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começa dizendo que um dos requisitos é pregar a palavra de Deus. Se nós não estamos pregando a palavra de Deus, nós não somos dignos de sentar à mesa do Senhor e comer o pão e o vinho que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Mas vamos aqui saber por que isso aí acontecia com essa igreja de Coríntios. Gente, eu estou sem lâmpada aqui, eu estou usando a lâmpada daqui, aí eu tenho que botar a Bíblia aqui para ver ali. Eu vou dar continuação aqui a última leitura que eu fiz, que é em 1 Coríntios 12, versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o Novo Testamento. Esse é o cálice, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba o pão, coma o pão e beba do vinho. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa de vós há entre muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, a nós mesmos somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora vem a chave, ó. Paulo aqui ele tocou no assunto lá que Jesus tinha tocado. Que coisa. Aí vem a chave aqui de outras coisas. E por que o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui por eles aqui? Versículo 33, começando por aqui. Ainda do capítulo 11, capítulo 12 de
de 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, nós estamos aqui no versículo 33. Portanto, irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Quando vocês se ajuntar para comer, esperem uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação, quanto aos demais coisas, ordená-lo-eis quando eu for. Agora, por que estava acontecendo isso aqui? Com o apóstolo Paulo, essa advertência aos coríntios. Porque a igreja de Coríntios, ela virou uma bagunça generalizada. Ali tinha muitos ricos, muita gente rica mesmo. Coríntios era um lugar rico. E ali muitos ricos aceitaram Jesus como Salvador, mas parece que eles não se converteram muito bem. Eram ricos que tinham escravos. Seus escravos ficavam lá, trabalhando até anoitecer, e eles logo cedo eles iam para a Santa Ceia. O que era a Santa Ceia naquela época, gente? A Santa Ceia naquela época era um banquete. Eles faziam um banquete mesmo. Juntava-se na casa de um irmão, todo mundo dava dinheiro ali, pai, e ali pegava o carneiro ali, matava 4, 5, 6 carneiros, quanto fosse necessário para a quantidade de pessoas, e tudo quanto era comida que desse para eles arrumavam comida, tudo do bom e do melhor, era banquete, mas era banquete mesmo. Era banquete de gente rico. Vinho, enchiam aquilo ali de vinho ali, pai. Aí aqueles camaradas que eram mais ricos, eles pegavam e chegavam mais cedo. Deixavam seus trabalhadores lá, que também eram crentes, que também iam participar daquela ceia, trabalhando até terminar a sua jornada, até o sol se pôr. E eles iam para lá. Quando chegava lá, eles começavam a comer, ó. Pegava lá o cordeiro lá e começava a comer o cordeiro, ó. Rasgar no dentro, pegava o vinho lá e mandava vinho para dentro. Quando os irmãos, porque na verdade a ceia não era um culto, era um momento de celebração. Não era na verdade um culto. Era simplesmente um dia em que toda a igreja se reunia para fazer a ceia. Isso acontecia uma vez por ano. Não era todo mês, conforme as igrejas hoje fazem, não. Então era uma grande festa. Eles passavam o ano inteiro ali pensando como é que nós vamos fazer. Então ali quando os trabalhadores, os pobres, chegavam ali todo mundo já tinha comido tudo, eles achavam somente os ossos, os restos lá em cima da mesa lá, aquela coisa. Todo mundo bebo. Eles bebiam o melhor vinho que levavam, e aquele vinho lá que não prestava para nada, eles deixavam lá para os coitados que tinham trabalhado o dia inteiro, chegavam cansados na Santa Ceia. Aí iam comer aquele resto, os outros lá tudo já, barriga cheia lá. E o apóstolo Paulo viu isso aí. E o apóstolo Paulo estava dizendo para eles que eles prestassem atenção naquilo ali. E o apóstolo Paulo, apesar de ele ter entrado num outro assunto sobre o Espírito Santo, depois ele continua falando, porque foi uma carta. Talvez o camarada escrevesse, depois lembrou que tivesse que falar sobre um assunto. Ele diz assim, porque assim, no versículo 22 do capítulo, eu falei que era 12, a gente estava no 11, viu? Nós passamos para o 12 agora. No capítulo 12, do versículo 12, ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, assim é Cristo também. E continua ali. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que a pessoa tem que prestar atenção que ele faz parte do corpo de Cristo, mas aquele irmãozinho que está trabalhando também. O irmãozinho que ele deixou lá, trabalhando para ele, para ganhar uma mixaria, aquele ali é tão corpo de Cristo quanto ele também. Então, eles tinham que se organizar, esperar cada um chegar, se cada um fosse trabalhar até de noite e o rico chegasse cedo, então chegasse lá, ficasse meditando na palavra de Deus, ficasse estudando e esperando. Quando todos os irmãos chegar aqui, então nós vamos colocar o banquete e vamos celebrar a morte de Cristo até que ele venha. Ou então, nós vamos liberar os nossos funcionários mais cedo, então nossos funcionários vão chegar aqui juntamente conosco e nós vamos celebrar todo mundo junto aqui. Mas não era isso que estava acontecendo, eram pessoas gananciosas, pessoas que não tinham educação, pessoas que não olhavam para a fragilidade dos outros. E o apóstolo Paulo estava olhando para aquilo ali, dando um puxão de orelha para aquele pessoal ali. Olha, é para vocês pregar o evangelho. Vocês não são dignos de comer a Santa Ceia. Porque muitos de vocês não pregam o evangelho, muitos de vocês desprezam o irmão, muitos de vocês fazem isso, aquilo, outro, se enchem de vinho antes de começar a ceia. Quando começa realmente a ceia, ou vocês já têm celebrado e dado a palavra, e os irmãozinhos que chegam por último, enquanto somente os restos, nem palavra, nem mais nada, ou se vocês deixam a palavra para dar no final, quando todos os irmãos estão aí, muitos já estão tão bêbados que nem sequer entendem o que é que o pastor está pregando.
E era isso aí que o apóstolo Paulo estava ensinando para eles. Então, resumindo, aqui no que o apóstolo Paulo estava ensinando, qual é o real sentido da Santa Ceia? Primeiro, olhar para trás e relembrar o sacrifício de Jesus para salvar os nossos pecados. Segundo, olhar para dentro de nós mesmos e ver se não há pecado, se não há problemas que nós devemos corrigir para tornarmos dignos de tomar a Santa Ceia. E terceiro, olhar para os lados e ver se nós estamos em paz com os nossos irmãos que fazem parte do corpo da igreja, assim como nós fazemos. Olhar e ver assim, esse irmão aqui ele faz parte do corpo da igreja, aquele também faz parte, aquele também faz parte, eu não sou melhor do que ele, então eu não posso ter nenhum privilégio a mais do que ele. Amém? Amém. Seu Roberto, e essas pessoas, elas também pensavam que o corpo de Jesus era realmente corpo de Jesus na carne do cordeiro que eles comiam e no cálice que eles bebiam de vinho? Não, porque já existiam desde lá dos evangelhos e dentro daquela comunidade antiga, eles já tinham um princípio da conversação que eles entendiam muito bem o significado de alguma coisa. Eles sabiam que Jesus Cristo disse assim, pegou o pão e disse, este é o meu corpo. Mas eles também sabiam que Jesus tinha dito assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará. Eles sabiam que Jesus não era uma porta. Jesus não era uma porta de madeira. Jesus falou de várias coisas que ele era, mas que Jesus não era aquela coisa. Jesus não era a porta. Jesus Cristo disse assim, eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Todos eles sabiam que Jesus não tinha realmente a chave de Davi, e a chave de Davi não era uma chave como essa que o pessoal fala hoje que Jesus vai abrir as portas de emprego, vai abrir as portas de um carro para você. Não tinha nada a ver, eles entendiam muito bem o que era isso aí. Hoje, nós aqui, por ignorância, ficamos pensando coisas, lê um versículo na Bíblia e fica pensando coisas. Mas quando Jesus falava naquela época, quando os discípulos falavam naquela época, falavam numa linguagem que eles entendiam realmente o que era. Quando eu falo de chave de Davi, é por quê? Porque Jesus, quando ele disse, eu tenho a chave de Davi, é porque ele sabe que lá no passado do Velho Testamento, tinha alguém que tinha a chave de Davi que fazia, era a partir daquela pessoa que quem quisesse chegar diante de Davi tinha que passar por aquela pessoa. Se aquela pessoa dissesse, não vai chegar até Davi, aquela pessoa não chegava nunca. Se eu disser, vamos lá na frente de Davi, o cara podia até não querer ir. O camarada pegava e levava até Davi. Portanto, o camarada que tinha a chave de Davi não era uma chave na mão, era o poder de impedir que alguém fosse até Davi ou permitir que alguém chegasse até ele. E essas mensagens, Jesus, o pessoal entendia. Então o pessoal, quando Jesus Cristo disse, eu sou o pão, eles entendiam que aquilo ali era simbólico, eu sou a porta, aquilo ali era simbólico, ninguém ia ter que passar por uma porta de madeira para entrar no céu. O céu era, você ia ter que morrer ou ter o seu corpo transformado para entrar para o céu e não ia ter nenhuma porta. A única porta que poderia trancar você para não entrar no céu era o pecado. Mas Jesus era portas abertas para todo mundo. Quem entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Eu não fecho as portas para ninguém que esteja lavado com o meu sangue. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Se você esteve conosco até aqui, agradeço que Deus te abençoe e a paz do Senhor.